Pai do Senhor, queridos irmãos, seja muito bem-vindo ao HD Panorama da Vida. Eu sou o vosso irmão Hermenegildo Dumbo e neste mês nós estaremos estudando o livro de Mateus neste canal, ok? Você que de alguma forma queres também aprender mais sobre as Escrituras Sagradas, então seja muito bem-vindo ao canal e eu espero que nas próximas vezes eu possa assim fazer live e ver você a participar, a deixar a tua contribuição e tudo mais no nome de Jesus, amém? E para isso vamos começar o livro de Mateus capítulo 1 e 2. Hoje vamos estar no livro de Mateus capítulo 1 e 2. Então, nós vemos no capítulo 1, posso ler um pouco para que os irmãos possam compreender. Diz assim: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e Abraão. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Ok? Aonde nós vamos ver que começa aí, nós sabemos que também começa aí em Adão e Eva, mas a Bíblia aqui nos relata que iniciando em Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou seus irmãos. Nós estamos a falar daqueles três homens da promessa, que é Isaac, que é Abraão, Isaac e Jacó. E dali foi caminhando de geração em geração, e nós vemos que terminou ali no versículo 16, que fala que Jacó gerou José, marido de Maria. Esse Jacó, atenção, esse Jacó não é o Jacó de Israel, mas é o Jacó de pai de José, ok? Para não haver confusão. E fala de Maria, que gerou o marido de Maria, e Maria deu à luz Jesus, que é chamado de Cristo, ok? E nós vemos que durante esse percurso ali, nós identificamos algumas mulheres que foram citadas na genealogia de Cristo, porque nas gerações que originaram a pessoa de Cristo. E essas mulheres nós vemos aqui no versículo 3, que vemos que primeira foi Tamar, que de alguma forma foi mãe de Pérez, esposa de Judá. Nós vemos também que também foi a Raabe, que foi mãe de Boaz. Mãe de Boaz, quem sabe, quem conhece aí no Antigo Testamento Raabe vai saber como é que ela foi. E nós temos também Ruth, que foi mãe de Obed, e nesse caso foi esposa de Boaz. E nós também temos ainda, por último, aqui Batseba. Nós sabemos que foi aquela mulher cujo Davi fornicou com ela, ok? Onde originou o rei Salomão. Então, é para termos uma noção aí, e ainda assim continua no versículo 17, diz que, portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia. E quando nós falamos do exílio da Babilônia, estamos a falar que naquele tempo cujo o povo de Israel perdeu ali a guerra e foi tirado da sua terra e foi levado à Babilônia, ok? Onde também a Bíblia relata da história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e tudo mais, e fala que alguns foram levados, os mais importantes ali daquela terra, do povo de Israel, não foram levados como escravos, mas foram levados para, de alguma forma, ocuparem algum cargo na Babilônia. Nós vemos que o profeta Daniel foi levado a ocupar cargos, ele comandava 120 homens, então era muita gente. E ainda assim, uma das curiosidades dali, nós vemos que o profeta Daniel, ele até chegava de conviver, chegava de treinar com os bruxos ali, ainda assim foi o mestre deles, para vocês terem ali uma noção de quem foi o profeta Daniel, Mesaque, Sadraque e também Abednego. Mas nós vemos que até o exílio da Babilônia se passaram 14 gerações, e do exílio da Babilônia até Cristo também se passaram 14 gerações. É assim que foram divididos 14, ok? Esta parte aqui, se você quiser se fundamentar, é necessário que você
mergulho um pouco naquilo que eu estudo da palavra, na área mais da teologia. Eu, como não sou teólogo, não sou aquela pessoa muito teóloga, então vou falar de forma mais espiritual, vou pegar naquilo que é mais importante para nós, que vai de alguma forma edificar a tua vida espiritual e para não criar aqui rodeios ou estudo profundo, afinal de contas, nós queremos que a palavra do Senhor edifique as nossas almas de forma poderosa e pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então vamos aqui continuar. Capítulo 18, versículo 18. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Meus irmãos, hoje em dia, quando nós olhamos nesta palavra, nós começamos a perceber que se fosse talvez nos dias atuais, em que um irmão, você como irmão, estás a namorar com uma irmã e você tens aquele relacionamento santo, aquele relacionamento sem contato sexual e a tua namorada se apresenta e diz que eu estou concebida, eu acredito que isso aqui iria gerar um sentimento de tristeza, você talvez de raiva, que irás reclamar, irás sentir que te traiu, tudo mais. Porque se nos tempos de José já era uma coisa não normal, imagina mais nos nossos tempos em que o pecado entrou tanto no mundo que já não se fala da mesma coisa, da mesma pureza em tempos antigos. Conseguem imaginar, meus irmãos, que como é que Jesus se sentiu ao saber que eu sou justo, ao saber que eu estou me preservando para minha esposa e eu quero ter uma esposa virgem, uma esposa pura, e ali simplesmente acontece que a noiva aparece dizendo que já está grávida. Então foi o mesmo sentimento que qualquer um de nós, que seja eu, que seja você, poderíamos sentir nesse esquisito aqui, ok? Então José se sentiu assim, mas para não fazê-lo não envergonhá-la, porque antes isso aqui poderia ser uma vergonha que até poderia causar morte, José preferiu pensar em deixar ela em secreto. José pensou em deixar ela em secreto para que não possa assim envergonhá-la ou causar algum problema. Afinal de contas, existiam algumas regras naquele tempo que poderia claramente causar algum problema à pessoa de Maria, ok? Então, é mais uma atitude sábia que para nós como homens, de como é que devemos nos proceder diante de algumas situações, diante de alguns problemas que podem se levantar. Não agir de forma impulsiva, mas sempre buscando a sabedoria divina para que possamos assim agir. Amém? Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ou seja, se José ainda não acreditou que a criança foi concebida pelo Espírito Santo, no caso de Maria, que ela estava grávida pelo Espírito Santo, agora pode acreditar porque o anjo do Senhor veio falar com ele diretamente de que, olha, o bebê que estava em Maria não era de um outro homem, mas era de quem? Foi-lhe concedida pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos continuar. No versículo 21 diz que ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus. Dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, o nascimento de Jesus já foi anunciado desde lá no Antigo Testamento.
E o anjo veio confirmar mais uma vez a José que este filho que foi concedido a Maria pelo Espírito Santo vai libertar o mundo dos seus pecados. Vai, de alguma forma, vai tirar o mundo da condenação eterna para lhe colocar a salvação, a condição de salva, a condição de vida eterna para todo aquele que poder aceitar no futuro. E ali damos continuidade. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Veja, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, significa Deus conosco. Tem uma coisa aqui que nos chama a atenção. Não foi por causa do profeta que falou, foi o Senhor Todo-Poderoso que falou por intermédio do profeta. Então nós começamos a entender que nem toda palavra que nós lemos devemos entender que é aquela pessoa que falou. Devemos entender que o Senhor fala por intermédio de pessoas. É o Senhor que fala por intermédio de pessoas. Não necessariamente aquela pessoa que falou, não. É que o Senhor usou ele, inspirou ele, usou ele como instrumento para ele mesmo próprio transmitir a palavra para aquele povo. Ou do povo, ou da pessoa, ou futuras gerações. Então, esta aqui é uma coisa muito simples para a gente poder perceber, ok? Yeah. Então, ela dará-nos um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome de Jesus. Eu aqui coloco aqui uma pergunta para você responder nos comentários. Por que o Senhor Jesus, ele veio de um homem, veio de uma mulher, ou seja, nasceu no ventre de uma mulher, mas não veio de um homem? Por que não nasceu de José? Por que não veio diretamente também de José de forma natural de nascimento? Mas só veio de forma natural em Maria como mulher, mas não na vida de José, ok? Pergunta-se assim mesmo, por que o Senhor Jesus não veio do homem, mas sim somente Deus permitiu só vir da mulher, ok? Coloca aqui nos comentários qual é a tua opinião sobre esta questão aqui. Então, sobre isso, nós vemos um pouco de como é que o Senhor Jesus nasceu. Ele nasceu de forma milagrosa, nasceu de forma profética, nasceu de forma espiritual. Ou seja, Jesus não veio de forma natural, em que o homem e a mulher se envolvem, mas o Espírito Santo concedeu. Portanto, concebeu Jesus a Maria, para que a Maria pudesse conceber ao mundo, ok? Pudesse assim nos salvar. Amém? Então, até aqui o capítulo 1 foi terminado. Vamos continuar no capítulo 2 para que assim possamos dar seguimento. Jesus nasceu em Belém, na Judeia, durante o reinado de Herodes. Isso aqui acho que não é algo que necessariamente se precisa explicar. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Okay? Ali estamos a falar dos magos, só que na minha tradução está sábios, mas estamos a falar também dos magos do Oriente. Ou seja, eles viram a estrela do Senhor do alto, e eles já haviam recebido uma revelação de que havia nascer um menino que seria o salvador do mundo. Mas a pergunta é, por que eles foram guiados pela estrela? Okay?
Quer dizer que? Quer dizer que a estrela, se formos entender de forma natural, a estrela é simplesmente aquele astro, alguma coisa que fica lá no que nós vimos naturalmente. Mas de forma espiritual, a estrela tem também outro significado. Porque a estrela que mostrou aos magos onde Jesus estava, não era a estrela normal do céu, era a estrela de Jesus. É a estrela de Jesus. Então, quer dizer, se a estrela mostrou, quer dizer que não era uma conexão natural, era uma conexão espiritual. Mas eu vou explicar isso num outro vídeo, porque ainda não chegou o tempo, né? Vamos lá continuar. Vamos lá continuar. Então perguntaram, onde está o recém-nascido Rei dos Deuses? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vimos sua estrela. Os magos do Oriente viram, mas não poderiam saber de onde que poderiam ir sem uma orientação. E como é que eles chegaram ali onde estava Jesus? Já vamos ler aqui. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Ou seja, o menino só vai nascer, ou nasceu, mas o rei já está perturbado de ouvir isso. Porque o rei não entendeu como é que o Senhor Jesus viria e seria rei. Porque na percepção humana seria, o rei Herodes pensou, se nasceu um menino que está vindo uma profecia, então ele vai me tirar deste trono. Só que ele não percebeu que essa palavra não era para ser compreendida na carne, mas sim para ser compreendida no espírito. E no espírito tem outra tradução, no espírito tem outro entendimento. E que veja a atitude que ele tomou. Veja bem a atitude que ele tomou. Ao ouvir isso, né, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e mestres da lei. Eles perguntou, onde nascerá Cristo? Já começou a pergunta. Onde nascerá Cristo? Eles responderam, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta, e você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Será do meu povo Israel, ok? Então é uma profecia onde Jesus irá nascer. 7. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem um menino com atenção. Disse ele, quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Pois, após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Ou seja, a estrela se movia enquanto não chegava no lugar onde o menino estava. Mas quando chegou, a estrela parou, indicando, é aqui. Entendem ali o segredo que está ali? Quer dizer, é uma coisa que é tão poderosa, mas tão poderosa que várias vezes quando lemos este versículo, nós entendemos que não é uma coisa talvez natural, é só uma estrela, é só algo, entendemos de forma carnal. Mas o Senhor não nos leva a entender tudo de forma carnal, que essa questão, só mesmo essa questão já é espiritual. E conforme eu disse, estrelas também tem outro significado no espírito. Mas isso aqui é para um outro vídeo, para o próximo vídeo, não este aqui. Amém? Vamos lá continuar. Então além nós também temos aqui, e o rei Herodes disse, também quando vocês estiverem lá, depois voltem, me digam onde ele está, para quê? Para que eu possa o adorar. Porque mesmo que o rei Herodes soubesse que Jesus
o menino Jesus irá nascer em Belém da Judeia, não podia simplesmente ir pesquisar em todo canto. Então tinha que saber exatamente onde é que o menino Jesus nasceu, ou estava, ok? Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seus caminhos, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ele ia adiante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonhos para não voltar a Herodes. E outras traduções falam para não voltar no mesmo caminho por causa de quem? De Herodes. Amém? E o que aconteceu por causa dessa atitude? O que aconteceu? Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se. Disse o anjo: fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte. Pois Herodes ia procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos dos 2 anos para baixo, de 2 anos para baixo, em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada por eles, pois eles já não existem. Qual é a lição que nós tiramos aqui? Meus irmãos, é o seguinte: Herodes ouviu o que os magos disseram. Herodes se perturbou e Jerusalém também. Mas Herodes procurou de uma maneira astuta não mostrar isso aos magos, mas de alguma forma usar os magos como os magos a seu favor para poder localizar o Senhor Jesus. Mas não é para adorá-lo conforme ele diz, mas é para que ele providenciasse a morte do menino Jesus, pois o rei Herodes não queria ser expulso do seu reinado, nem o povo de Jerusalém. Então, mediante esta situação, ele disse: vão, depois vêm e me mostram onde que ele está, porque eu também vou adorá-lo. Mas ele já reuniu com os seus para saber onde que ele estava e tudo mais, porque a intenção no fundo era para matá-lo, ok? Era para matá-lo. É por isso que quando os magos não voltaram pelos mesmos caminhos, ele se sentiu ofendido. E ao se sentir ofendido, ele fez o quê? Ele se sentiu ofendido, enganado, e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, para que assim, se o menino Jesus estivesse ali, com certeza seria morto, e assim iria acabar com a história. É a solução que ele encontrou. Qual é a lição para nós? A lição para nós é: existem muitas pessoas na tua vida, na minha vida, que chegam até com boas intenções, tem palavras sutis, palavras mansas, que você olha para ele, parece que se alegra contigo, se alegra com o teu coração, se alegra com o teu filho, se alegra com a tua riqueza, mas só que
Sei que ele carrega tamanha raiva por ti, tamanha inveja por ti, que vem de forma como amigo, mas no fundo não tem nada de amigo. Meus irmãos, tenham cuidado com quem vocês de alguma forma chegam de lhes ouvir, de alguma forma chegam de falar as vossas coisas, porque se vocês não tiverem Cristo, vocês correm o risco de entregarem vossos segredos a pessoas que de alguma forma podem acabar sentindo invejas e acabar de estragar, de querer estragar aquilo que o propósito de Deus em vocês. Se você tiver Cristo, ainda que você fale, você consegue quebrar isso em nome de Jesus. E Cristo te protege. Mas se você não tiver Cristo, você pode ficar pobre porque você vendeu o teu propósito para uma outra pessoa. Assim mesmo você perceber que aquela pessoa, por mais que é tua amiga, é teu amigo, é teu irmão, é tua irmã, não é digna do teu prosperar, não é digna do teu crescimento. Porque existem pessoas que nos amam quando nos veem mesmo assim na baixa. Mas quando nós crescemos, não estão prontos para me ver a crescer e evoluir. Então tenha cuidado, porque existem pessoas que chegam nas nossas vidas, chegam na tua vida, parecem serem boas, parecem quererem o teu bem, mas no fundo só querem obter informações para ti, para quererem te destruir. Abraça a Cristo de todo o teu coração, não lhe largue, porque o Senhor é contigo. Amém? Então, nós vemos que depois ali dos capítulos seguidos, 19 a 23, nós vemos que foi ali quando José, depois de um tempo, recebe mais aí uma profecia para voltar para o Egito. Depois, o rei Herodes ali já morreu, já não tem mais aquele perigo e vai se registrando e tudo mais. Então, nós vemos que o povo do Egito sai. O José sai do Egito nesse caso, com Maria e o menino Jesus e volta para Israel, de tal maneira que possam assim morar ali. Amém? O filho dele tomou o governo e ele volta numa cidade chamada Nazaré. Então, para este primeiro e segundo capítulo, é isso que nós queremos falar. Nós vamos começar, vamos preparar mais para o próximo capítulo. Você que, de alguma forma, entendes melhor sobre isso, dominas melhor sobre isso, por favor, deixa aqui nos comentários. A próxima vez nós queremos fazer isso como uma live, mas uma live mesmo. E eu espero que você possa participar, espero que você possa gostar, espero que você possa ajudar o canal a crescer. Você que está ali, que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, vamos crescer, vamos evoluir, vamos fazer com que o reino dos céus avance e o Senhor seja, o nome do Senhor Jesus Cristo seja altamente glorificado agora e para todo sempre. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Paz do Senhor. Amém.